Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos resolver a questão 47 do vestibular da Uniceplac, primeiro 2024. Fala o seguinte: em um sistema de coordenadas cartesianas, considere duas retas. A primeira reta, a reta R, passa pelos pontos A e B, e a segunda reta é representada por aquela equação ali. Acerca dessas retas, assinale a alternativa correta. Veja que nas alternativas ele está perguntando ali sobre posições relativas entre essas retas. Então, a gente precisa montar aqui, por exemplo, a equação da reta R, que passa pelos pontos A e B. Para montar a equação da reta R, a gente pode utilizar aquela ideia do falso determinante, certo? Como que funciona esse falso determinante? Funciona assim, ó. A gente coloca aqui as coordenadas do ponto A, então a gente coloca aqui as coordenadas 2 e 4, as coordenadas do ponto B, 6 e 10, as coordenadas de um ponto qualquer, aí um ponto qualquer sempre é um ponto com coordenadas x, y, e aí você repete as coordenadas do primeiro ponto ali, beleza? Sempre assim, vai dar sempre certo. Vamos lá. Multiplica aqui na diagonal principal e você vai conservando o sinal. Então, 2 vezes 10 dá 20, conservou o sinal. 6 vezes y vai dar 6y, conserva o sinal. Aqui vai ficar 4x positivo também. Aí do outro lado você vai multiplicando, só que você vai trocando ali o sinal, tá bom? Então vai ficar 4 vezes 6, 24, trocou o sinal, menos 24. Aqui vai ficar menos 10x, aqui vai ficar menos 2y. Muito bem, se você adicionar todos esses resultados aqui, ele sempre tem que dar igual a zero. Vamos ver, adiciona quem tem x ali, ó. Tem menos 10x com 4x, isso vai dar menos 6x. Pega agora quem está com y menos 2y com 6y, vai ficar 4y. E o termo independente é o menos 24 com esse 20. Então, isso vai acabar ficando menos 4, igual a zero. Vamos jogar o termo independente aqui para o outro lado. E aí nós vamos ter uma estrutura como essa daqui, tá bom? Para comparar com aquela estrutura proposta pela equação da reta S, vamos dividir aqui por menos 2, dois lados, que é ali a gente acaba ficando com um coeficiente de x positivo. Vai ficar 3x menos 2y igual a menos 2. Essa é a equação da reta R. Tudo bem que a gente acabou de montar. Veja que ele propõe no texto a equação da reta S. E a equação da reta S, eu vou colocar aqui embaixo dela com outra cor, foi proposto ali pelo texto 3x menos 2y igual a 8. Tudo bem? Então, observando que essa estrutura aqui das duas retas é exatamente a mesma, certamente essas retas elas são paralelas, beleza? Certamente elas são paralelas. Mas como esse resultado ele difere desse outro, então não são paralelas coincidentes, elas não coincidem porque tem alguma coisinha ali que difere nelas. Então elas são paralelas do tipo distintas, e é exatamente isso que propõe a letra A. Essas retas, elas não possuem nenhum ponto comum. Tudo bem? Beleza? Uma outra maneira também, antes de você finalizar aí, olha só. Outra maneira também seria ir atrás dos coeficientes angulares. Então você vai lá na reta R e tenta buscar o coeficiente angular dela. Como é que a gente descobre o coeficiente angular da reta R? A gente faz ΔY sobre ΔX. Quem é esse ΔY? É a variação do y. Então, olha só, aqui vai ficar 10 menos 4 para a variação do y, e para a variação do x vai ficar 6 menos 2. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui como 6 dividido por 4, beleza? 6 dividido por 4, eu tenho então aqui como simplificar esses resultados por 2, fica 3 meios. Ou seja, esse é o coeficiente angular da reta R. E da reta S, para obter o coeficiente angular, é só você isolar o y. Isole o y aqui, olha só, vai ficar menos 2y é igual a menos 3x mais 8. Então, isolando aqui ó, o y, a gente vai ter o y igual, passo menos 2 que está multiplicando, dividindo, vai ficar 3 meios de x, passo menos 2 dividindo, 8 dividido por menos 2 vai ficar menos 4. Então, como o coeficiente angular aqui é exatamente o mesmo, necessariamente essas retas elas serão paralelas. Atenção, eu ainda não sei se elas são paralelas distintas. Como é que eu tenho certeza
que essas duas retas elas vão ser retas paralelas distintas. Aí seria o seguinte, você pegaria aqui a reta S e tentaria colocar o ponto A da reta R lá. Olha só, o ponto A tem coordenadas 2, 4. Então quer dizer, quando o x é igual a 2, o y vai ser igual a 4. Bora substituir aqui, ó, o y por 4 e o x por 2. Vamos fazer isso daqui? Observe, isso daqui deu algo que é falso ou verdadeiro? De algo falso, né? Então significa dizer que esse ponto A ele não pertence à reta R. Então, se ele não pertence à reta, desculpa, na reta S, né? Ele não está ali na reta S, então isso significa dizer que eles não têm ponto em comum, que de fato essas retas elas são paralelas distintas. E aí o que justifica ter feito esse último cálculo é porque quando as retas são paralelas, eu posso ter o caso delas serem paralelas coincidentes, e o caso aqui delas serem umas paralelas do tipo distintas. Aí, nesse caso, o que que a gente verificou, né? Como esses dois resultados são resultados diferentes, elas são paralelas, então, do tipo distintas. E na outra situação, o outro formato de resolução, por meio do cálculo do coeficiente angular, verificou que o coeficiente angular é o mesmo? Elas podem ser paralelas coincidentes ou paralelas distintas, né? E como é que eu tenho certeza de que elas vão ser paralelas distintas e não vai ter nada em comum? É pegar o ponto de um e substituir na outra. Veja que o ponto A, ele não está aqui na reta S. Então, como o A não está na reta S, então eles não têm ponto em comum. Seria, de fato, a letra A, beleza? Pode utilizar qualquer uma dessas maneiras aí, você com certeza vai conseguir resolver a questão. Espero que tenha ajudado essa revisão. Bons estudos e até a próxima!